Até um tempo atrás, até pouco tempo atrás, era mais, era mais costume das empresas, né, comprarem, colocarem, alocarem o caixa das suas empresas, né, o caixa da empresa, em renda fixa, né, em títulos de renda fixa, em geral, títulos AAA, né, se forem títulos privados de grandes bancos, grandes instituições que fossem considerados AAA, bons pagadores, ou títulos públicos, né, bonds, títulos públicos americanos, etc. Só que, principalmente agora, depois de 2020, aconteceu esse movimento, né, de alocar em Bitcoin. E antes do Bitcoin, claro, tem o ouro como reserva de valor milenar, já é considerado reserva de valor há muito tempo. Mas o que acontece é que começou a ter também uma concorrência no o ouro, ele era praticamente sozinho como reserva de valor. Tem a prata também e tal, mas o ouro era o rei, né, digamos assim, e começou a haver uma concorrência entre ouro e Bitcoin, né? O que acontece, né? Por que começou também a ter essa concorrência? Na década de 30, logo depois da crise de 29, em 1933, para tentar reestruturar ali a dívida pública, etc., o governo americano, o Roosevelt, na época, ele declarou que era um crime as pessoas, os americanos, terem a posse de ouro. Ou seja, ele obrigou os americanos, empresas e pessoas físicas, a venderem o ouro para o governo. Tá? Se você tinha ouro em casa, você foi, ou ouro físico, ou certificado de ouro, qualquer coisa do tipo, você foi obrigado pelo governo na época a vender o ouro para o governo a um preço fixo lá de era aproximadamente $20 por onça Troy, tá? Então, certamente era um preço abaixo do que seria o justo, né? E claro que você poderia ou não vender o seu ouro, né? Mas se você fosse pego, poderia ser preso e pagar uma multa absurda. Então era crime, né? Agora com Bitcoin isso é mais difícil de se fazer, né? Tiveram algumas notícias que correram aí nos últimos dias de um cara que teve alguns bitcoins apreendidos. Eu nem sei qual foi o crime que o cara cometeu, se foi algum crime legítimo mesmo e tal, mas o governo da Alemanha apreendeu alguns bitcoins desse cara, só que não estava conseguindo movimentar os bitcoins porque o cara simplesmente não falou qual era a senha, né? O cara pode ter dito que ele esqueceu a senha, que ele perdeu e tal, perdeu o backup da carteira de Bitcoin, da wallet, né? E se ele não passar essas informações, o governo simplesmente não consegue de jeito nenhum colocar a mão nesses bitcoins. Então, o Bitcoin tem essa vantagem de ser mais inconfiscável do que o ouro, né? Então, essa é a principal vantagem aí, em termos de comparando, considerando o Bitcoin como reserva de valor e comparando com o ouro, né? Essa é a principal vantagem do Bitcoin. Então, provavelmente, esses CEOs, essas grandes empresas, estejam enxergando essas características, né, essas qualidades. Então, o que acontece? Como eu falei, né, o Bitcoin, quando a gente olha para o ouro, o ouro é uma reserva de valor milenar, o ouro é considerado como dinheiro, como moeda, há alguns milhares de anos, né? Existem relatos de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, quando foram cunhadas as primeiras moedas de ouro e tal. Então, assim, o ouro é uma reserva de valor milenar, isso é indiscutível. Agora, se a gente fosse elencar o risco do ouro, seria aquilo que eu falei, né? O risco de confisco. Porque se você tem, por exemplo, ouro como certificados ou ouro com títulos que representam um depósito em ouro, isso é mais fácil de confiscar do que o ouro que está na sua casa, por exemplo. Mas, sob ameaça, né, se os governos ou algum governo fizer a mesma coisa que o governo americano fez em 1933, num caso extremo, né, que é uma coisa que a gente não pode descartar, a gente não pode descartar nenhum risco, mas se isso acontecer, significa que
O risco do ouro é esse, é o risco do confisco. Então, o Bitcoin, ele cobre esse risco do confisco, né? Como eu já falei algumas vezes em vídeos meus aqui, lives, etc., a gente sempre tem que buscar, né, com uma exposição antifrágil, uma estratégia de exposição antifrágil, a gente montar o hedge do hedge, né? Então, o que é o hedge do hedge? Se eu tenho um determinado investimento, todo investimento ele tem um risco, né? Então, diante daquele risco que aquele investimento tem, quais são outras estratégias ou outras alocações que eu posso fazer para cobrir aquele risco, né? Se eu tenho uma posição em ouro, qual que é a estratégia, qual que é o outro investimento, qual é o outro ativo que eu posso ter na minha carteira para cobrir o risco do ouro, que seria, no caso aqui, o risco do confisco, né, dentro dessa explicação que eu estou dando. Então, poderia ser o Bitcoin, por exemplo, né, que tem um risco muito menor de confisco do que o ouro. Tá? Então, esse seria o hedge do hedge. E provavelmente é isso que essas empresas estão olhando, né? Ou talvez não só isso, mas claro que o potencial de upside que o Bitcoin tem, né? O ouro ele é escasso, mas ele tem até hoje uma certa inflação, né? A gente pode aqui inflação no sentido original do termo, de expansão da base monetária. Então, o que seria a base monetária do ouro? Seria todo ouro que já foi minerado, o ouro que já está sob o solo, como se chama. E a inflação seria o ouro minerado anualmente dividido por esse ouro, por essa base de ouro, pelo estoque de ouro que existe no mundo que já foi minerado. E essa inflação do ouro, hoje em dia, é em torno de 1,5% ao ano. Tá? Agora, no caso do Bitcoin, a gente já conhece qual é a inflação do Bitcoin. A gente já conhece qual é a oferta monetária máxima do Bitcoin, que são 21 milhões de unidades, e não vai passar disso. Então, se a gente já conhece qual é a oferta, se a demanda aumenta, é natural que o preço aumente. Então, esse movimento de empresas quererem alocar pelo menos uma parte, nem que seja 1% do seu caixa, ou até menos do que isso, em Bitcoin, esse movimento começou com uma empresa chamada MicroStrategy, né? Enfim, essa empresa que começou com esse movimento, né? Uma empresa com capital aberto na bolsa, uma empresa que não atua no mercado do Bitcoin diretamente, uma empresa de software, etc., mas que não atua no mercado do Bitcoin. E, em seguida, vieram outras empresas. Tem várias empresas hoje em dia que muitas delas não atuam no mercado do Bitcoin, mas elas resolveram alocar parte do seu caixa em Bitcoin como estratégia de proteção.